Interessante que esses hinos que nós cantamos, né, irmão? Tem tudo a ver com o que estamos estudando, não notou? Os primeiro e o segundo. Jesus sustentou a justiça por nós, né? E por ele também nós somos, nos exime de culpa totalmente o réu pecador. De fato, irmãos, Deus olha para nós como se, como não? Em verdade, ele não vê pecado. Mas não porque nós não temos pecado. Nós vamos ver até uma passagem, nós vamos terminar aquele capítulo 5 de Romanos, irmãos. Quero que os irmãos voltem para lá. Porque, de fato, nós temos que entender duas coisas. Bem teológico isso. Nossos pecados todos foram imputados sobre Jesus Cristo. Deus tirou nossas ofensas, nossas transgressões e jogou sobre o Filho dele. Os nossos pecados, Cristo morreu por nossos pecados, por conta deles. Bom, ok, fiquei sem pecado, certo? Mas ainda não tenho justiça. Mas não dá para salvar só sem pecados. É preciso ter justiça. Aí o que Cristo Deus fez? A justiça do seu Filho conquistada na cruz, ele colocou em nós, de maneira que nossos pecados foram levados por Jesus Cristo e a justiça dele foi atribuída a nós. Deu para entender? É exatamente isso, irmãos. Por isso que nós somos salvos. Porque verdadeiramente Deus nos remiu de toda a nossa culpa. Não é que ele jogou um pano quente por cima. Não é que ele pegou a nossa sujeira, nossos pecados e jogou debaixo do tapete. Ele pagou o preço. A justiça eterna de Deus requeria que, para o pecador, o transgressor da lei de Deus, fosse salvo, era preciso que um homem perfeito fosse sacrificado por ele, por eles. Não podia ser de outro jeito, porque era o requisito da lei divina, não é lei de homens. Tinha que ter derramamento de sangue, e sangue justo, sangue perfeito, sangue puro. Por isso que Jesus Cristo, só a vida perfeita dele não seria suficiente. Ele tinha que ser cravado na cruz, a lança tinha que furar e tinha que derramar sangue. Não foi desnecessário, não foi demais. Foi tudo o que era requerido pela santa e perfeita e eterna justiça divina. Se o sangue de Jesus não tivesse derramado, irmãos, literalmente, não teria remissão de pecados. A justiça teve que ser satisfeita por inteiro. Não só uma parte. Não só a vida perfeita. Sem pecado, completamente sem pecado, como foi a de Jesus Cristo. Ele tinha que ir à morte. Sendo ressuscitado depois, ao terceiro dia, e a ressurreição de Jesus Cristo foi a prova cabal de que Deus ficou satisfeito. A obra estava terminada. A obra foi feita. A salvação agora é possível ao pecador perdido, pelo que Cristo fez na cruz. Mas uma coisa é certa, irmãos, e eu volto a frisar e nós vamos continuar. Sem verdadeira fé, uma fé que produz seus frutos, fé que transforma a vida, fé que leva a pessoa a confiar única e exclusivamente em Jesus Cristo, sem essa fé não tem salvação. E digo mais, ela é dom de Deus, como nós já falamos aqui no primeiro.
Muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas dizer, um dia eu vou seguir. Como se tivesse no nosso controle a salvação. Como se a fé fosse um produto humano. Criado aqui, ó, na capacidade mental de cada um de nós. Não é. Ela é um presente de Deus. E ela é dada ao pecador por meio do Evangelho, da palavra de Deus. Por isso que as igrejas verdadeiras sempre vão pregar o Evangelho. A salvação em Cristo para o pecador perdido. A fé nunca foi produto da natureza humana e nunca será. Ela é dom de Deus, como nós já falamos, que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, nós já lemos. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É presente de Deus. Nós que já cremos em Jesus Cristo, fomos presenteados por Deus pela fé. Eu vou dizer, irmãos, o melhor presente que você recebeu na sua vida não é aquele do seu aniversário. Não é qualquer outro presente que você já recebeu ou venha a receber. É aquele presente que veio do alto. A fé. A fé em Jesus Cristo. Amém? Esse presente, irmãos, você tem que dar glórias a Deus todos os dias por ele. Porque por ele não só te livrou da ira futura, mas ainda te deu a viva esperança de que você estará com Cristo numa glória infindável. Nós estaremos, todos que cremos, esperamos que todos aqui sejam agraciados por Deus com essa fé em Jesus Cristo, né? Nós sabemos, irmãos, que essa fé salvadora, como disse, ela só é possível mediante uma regeneração espiritual promovida pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Vamos ler rapidamente lá em João, capítulo 3, de 3 a 5. Quem tem a Bíblia aí, manuseia rápido. Aqui é uma conversa entre Jesus e Nicodemos, um homem que chegou a ele para buscar conhecimentos com Jesus. E no versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhes, diante do que ele tinha falado anteriormente: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Opa, Jesus falou uma coisa importante aqui. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ele já era um homem velho, né? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer, quer dizer, retroceder, né? Voltar para trás o filme, né? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Veja que duas coisas aqui dependem da regeneração espiritual. Jesus está falando aqui de espírito, coisas espirituais. Nicodemos estava entendendo, a princípio, que Jesus, quando falou de importa renascer, que seria voltar a ser criancinha, entrar lá no ventre da mãe dele, né, ser de novo gerado fisicamente. Não é isso. Jesus estava falando espiritualmente. É nascer de novo, pelo poder de Deus, ou seja, regenerado espiritualmente para buscar a Deus, para arrepender-se dos seus pecados e crer, é necessário ser regenerado por Deus. Sabe por que nós cremos, irmãos? Porque fomos regenerados por Deus. Sabe aquele dia que você não podia falar, eu creio em Jesus Cristo, quando foi feito aquele apelo no final do culto? É Deus que operou em você. Ele que te deu o arrependimento, Ele que te deu a fé.
E o poder de você dizer: eu creio em Jesus Cristo para a minha salvação. Eu quero segui-lo. Eu preciso dele. É o poder do Espírito Santo operando por meio da palavra. A água aqui é símbolo da palavra de Deus. Se uma pessoa não ouvir da palavra de Deus e do Espírito Santo não regenerá-lo, do jeito que ele entrou na igreja, ele vai sair. Porque não é uma coisa promovida pelo ser humano. É por Deus. Por isso que é por graça. Se eu tivesse a capacidade natural de crer, de me arrepender do meu pecado, de crer, a salvação já não seria por graça, seria por obra. Mas é por graça. Por isso que toda a glória pertence a Deus na nossa salvação. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 23, o apóstolo, olha o que ele fala: sendo de novo gerados, escrevendo aqui a cristãos, tá? Sendo de novo gerados, primeiro geração veio aquela que nós viemos da nossa mãe, do nosso pai, né? Nascendo fisicamente ali. Aqui está falando dessa regeneração espiritual. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, quer dizer, não de coisa dessa vida, desse mundo, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Veja a importância da palavra de Deus. Nós fomos regenerados, mas alguém aqui creu sem a palavra de Deus? Você creu, irmão, sem ouvir da palavra de Deus? Se você falar que sim, eu vou duvidar da sua fé. Porque não existe fé sem esse livro aqui, sem essa palavra pregada. Eu criei mediante homens de Deus que pregaram para mim. Insistentemente pregaram a palavra de Deus, e eu ouvindo, e Deus foi operando em mim. Foi Deus que operou. No tempo certo, no tempo dele, no método dele, conforme tudo que ele escolheu e determinou. Por isso que, sem a palavra de Deus, não tem salvação. Nós queremos que os nossos queridos se salvem, nós queremos que todos os homens se salvem. Amém, queremos mesmo. Mas, para tanto, a gente precisa abrir esse livro e falar. Bem-aventurado aqueles que querem ouvir dele. Lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, o que lemos lá? Paulo dizendo assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O evangelho de Cristo, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação. Ela é viva. Como nós vemos na parte de Pedro. Viva. Não é morta. Ela tem o poder de realizar. Vida é sinônimo de realização, de ação, poder de fazer. A palavra de Deus tem esse poder de nos regenerar, de levar-nos ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Nosso clamor para Deus, ó Deus, é que Ele use da palavra dEle para converter o pecador perdido. Nós queremos, irmão, a nossa maior alegria é quando um pecador levanta do seu banco e fala: eu também creio em Jesus Cristo. Glórias a Deus nas alturas. E essa alegria, irmão, não é só nossa, não. Diz a Bíblia que ela acontece no céu. Diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Nós gostamos de fazer festa, churrasco, né? E é bom mesmo, né? Eu vou dizer uma coisa. O dia que um pecador se arrepender e confessar Jesus Cristo aqui como Salvador, no próximo final de semana nós vamos fazer um churrasco.
Porque se tem festa no céu quando o pecador se arrepende, nada mais justo do que nós fazer festa aqui na terra também, ué. É muito mais importante do que festa de aniversário, irmãos. Eu digo que, infelizmente, tristemente, eu vou dizer, a maioria de nós nem lembra da data que nós fomos regenerados por Deus para a salvação. Deveria estar escrito, e esse dia que deveria ser comemorado. Não estou dizendo que não é ruim comemorar o dia do nosso nascimento, mas o dia do nosso renascimento, que nos levou à salvação, nos tirou da perdição, esse é o dia a ser comemorado. De glórias a Deus. Nós damos glória por essa vida, por que não? Faça um bolo enorme para memorar o dia que Deus te regenerou e te salvou da perdição. E isso aconteceu por quê? Porque alguém pregou a você a palavra dele, a palavra de Deus. Veja o que está lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 13 a 17. Esse passagem foi lida ontem lá em Casa Verde. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar aqui, irmão, não é falar, é se submeter, é crer naquele nome. Crer que Ele é seu Senhor e crer que Ele é o seu Salvador e único. Invocar o nome de Jesus Cristo, será salvo. Aí vem a questão: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Ninguém vai invocar o nome de uma pessoa se você não crê nele. E aí vem a outra pergunta: e como crerão naquele de quem não ouviram? Se você não ouviu falar, é preciso ouvir falar. E ouvindo falar, você tem que crer. E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso, irmão, a necessidade de nós abrirmos nossa boca e pregarmos a palavra de Deus. Por quê? Como virá aqui no final, a salvação depende disso. É o método de Deus, não é o método da igreja. Nós não podemos burlar o método de Deus. Deus não vai operar de outra forma. A salvação é por meio da pregação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, das boas novas, da palavra de Deus. E no 15 diz: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Quão formosos os pés dos evangelistas, irmãos. Seja um. Não perca tempo, irmãos. No seu trabalho, na escola, no lazer, no banco do jardim. Você está em contato com alguém? Fale de Cristo para ele. Fala do evangelho para ele. Faça os seus pés formosos diante de Deus. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Dar ouvidos, podemos dizer assim, pelo poder da palavra de Deus. E a fé que salva, irmãos, fé em Jesus Cristo, o segundo Adão, aquele que trouxe para nós aquilo que nós perdemos no primeiro, salvação, ela tem que ser única e exclusivamente na pessoa e obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Tem gente que acha que a salvação é eu crer em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo a minha contribuição
diante por uma vida mais justa, santa. Todo cristão deve ter uma vida santa e justa. Mas porque ele é cristão. Porque ele é uma nova criatura em Cristo. E não por como crendo que aquilo faz parte do complemento de uma salvação que começou com Jesus Cristo, mas que termina comigo. Isso não é verdade. Não é Jesus Cristo mais ser membro da igreja. Não é Jesus Cristo mais Pedro, Paulo, João, Maria e João e Tiago. É Cristo e a obra dele, suficiente, a única que Deus aprovou. Nós não temos participação na nossa salvação, ela é toda de Jesus Cristo, a glória é toda dele. Por isso que louvamos Senhor e adoramos. Não louvamos a nós mesmos, louvamos a Jesus Cristo. Veja lá o que diz lá em Romanos, no capítulo 3. Essa passagem ela é áurea, irmãos, nesse contexto. Versículo 20, porque nenhuma carne aqui, quer dizer, nenhuma pessoa será justificada diante dele quem? Diante de Deus, tá? Pelas obras da lei. Ou seja, por si mesmo. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado, ou seja, de que nós somos pecadores. A lei fala o quê? Não adulterarás, não fornicarás, não cobiçarás, não mentirás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Quem nunca transgrediu a lei de Deus? Qual aqui nunca transgrediu? Todos nós somos transgressores. Ninguém será justificado diante de Deus por si mesmo. É isso que ele está dizendo. Mas agora se manifestou sem a lei, versículo 21 do capítulo 3, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, explicando, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Para todo o universo terreno, todos os povos. É isso que ele quis dizer, não há diferença. Não importa se é alemão, brasileiro, judeu, gentio. A salvação é única e exclusivamente pela fé e pela fé em Jesus Cristo. Assim como o americano foi salvo, nós também fomos, porque cremos em Jesus Cristo. Para todos. A salvação é para todos os povos. Mas ela vai ser sobre todos os que creem. A passagem é muito clara. Por isso, irmãos, a mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque todos pecaram, versículo 23, e destituídos estão da glória de Deus. Todos, todos. Como já dissemos aqui, há uma crença, um ensino de que não só Jesus foi imaculado, de que Maria também foi imaculada. Maria nunca foi imaculada. Ela nasceu pecadora. Ela creu em Jesus Cristo para a sua salvação, como todos nós. Ela foi salva da mesma maneira que nós fomos. Ela era uma serva do Senhor. As palavras dela dizem: eis aqui a serva do Senhor. Ela disse: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Eu falei isso para uma pessoa uma vez: quem é que precisa de salvação? Se Maria não fosse pecadora, se ela não fosse transgressora da lei de Deus, ela não precisava de um Salvador. Porque quem precisa de salvação é pecadores.
E como ela pode dizer: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador? A prova está aí. Todos pecaram. Homem, ser humano, homem que não pecou nesse mundo, só teve dois. Primeiro, Adão antes de pecar. Ele não foi feito já pecador. Até então ele era sem pecado, mas depois que ele transgrediu, se tornou um pecador. Fora de Adão, antes de pecar, e de Eva, somente Jesus Cristo. Esse nunca pecou. Ele era sem pecado no céu, ele ficou sem pecado feito homem, e ele voltou para o céu como homem-deus glorificado, sem pecado. Porque é impossível que ele peque, porque ele é Deus. Mas fora de Jesus Cristo, todos pecaram. Versículo 24. Sendo justificados, ou seja, nós pecadores somos justificados gratuitamente pela sua graça, irmão, pela graça de Deus em Cristo, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aquilo que nós explicamos, a redenção, Jesus Cristo veio para ser nosso redentor, por nos trazer remissão dos nossos pecados. Ele não veio para deixar o nome na história, como dissemos, para ser um exemplo a ser seguido. Ele veio para ser nosso Salvador. Obviamente que ele é um exemplo a ser seguido, o melhor exemplo que temos. Mas muito mais do que isso, Jesus veio fazer. Ele veio para nos trazer remissão dos nossos pecados. Pela redenção que há em Cristo Jesus, é que nós somos justificados, o qual Deus propôs, versículo 25, para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele, Deus, seja justo e justificador de quem? Daquele, o quê? Que tem fé em quem? Em Jesus Cristo. Em Jesus. Propiciação. Satisfação da justiça eterna. Jesus foi esse que fez isso. Jesus ele veio para satisfazer a justiça eterna, a justiça divina, em favor do pecador perdido. E pela fé no seu sangue, nós somos remidos de todas as ofensas, de todo o pecado. E dessa forma, Deus pode nos justificar. Do contrário, não. Lá no capítulo 3 de João, do Evangelho de João, no versículo 14, Jesus falando com Nicodemos, aquela que ele começou lá falando da necessidade de nascer de novo. Ele disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, levantado aqui, entenda, que ele seja crucificado, morto, para que todo aquele que nele crê, o quê? Não pereça, mas o quê? Tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus vai condenar o mundo sim, mas não naquela primeira vinda.
Na segunda. A segunda, ele já não vai vir mais para salvar, mas para condenar. Mas aquela primeira, que ele nasceu lá de Maria, na manjedoura, cresceu, viveu a palavra de Deus, a lei de Deus perfeita, e foi crucificado na cruz, ele veio para nos salvar, irmãos. Entenda isso, você que me ouve e que ainda não creu em Cristo. No versículo 18, ele diz assim: quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, o quê? Já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você já prestou atenção aqui nos tempos dos verbos? É muito importante. Se eu creio em Cristo, eu tenho a vida eterna. Olha, isso é tempo presente. Tem muita gente que diz: a gente nunca pode saber se já somos salvos ou não. Eu sei que eu sou salvo, porque a palavra de Deus me dá essa certeza. Desde o dia que eu criei em Jesus Cristo, eu tenho a vida eterna. Você que crê também tem. E veja que aquele que não tem a Jesus Cristo, ele já está condenado. Ele também não precisa chegar no dia da sua morte para saber se ele vai para o céu ou para o inferno. Se você não tem a Cristo, saiba agora que no dia da sua morte, você estará debaixo do juízo e da condenação. Acabamos de ler na palavra de Deus, basta você crer nela. Voltando lá para o capítulo 5 de Romanos, no versículo 16, ele diz assim: não foi assim o dom gratuito como a ofensa. O dom gratuito de Deus não foi como a ofensa de Adão, por um só que pecou, Adão. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Todos nós morremos numa única ofensa, aquela de Adão, a desobediência dele de comer da árvore da ciência do bem e do mal. Aquilo era uma lei, irmãos, aquilo era um mandamento, não era para comer. O problema não estava no fruto, o problema esteve no ato de desobediência à palavra de Deus. O juízo veio por conta daquela ofensa, sobre todos nós. Mas o dom gratuito, ou seja, a salvação, veio de muitas ofensas. Não só a de Adão, mas todas as nossas ofensas foram lançadas sobre Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, irmãos, a ofensa de todos os crentes estava sobre ele. Você já imaginou quantas ofensas? Só a minha, essa é uma multidão. Imagina de todo o mundo, em todos os tempos. Por isso que diz aqui, de muitas ofensas para justificação. Abra lá em Isaías, no capítulo 53. Veja o que aconteceu na cruz do Calvário. A partir do versículo 4. Falando sobre Jesus Cristo aqui profeticamente. Verdadeiramente. E já começa com um termo bem forte, para a gente dar crédito. Verdadeiramente, ele, Jesus Cristo, tomou sobre si nossas enfermidades. E as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Cristo, foi ferido por causa das nossas transgressões. Olha aqui o motivo. E moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Só esses 2 versículos. Podíamos continuar, porque todo o capítulo aqui fala sobre isso. Deu para entender o que Jesus Cristo estava fazendo na cruz e o que estava acontecendo ali? Não eram os romanos que estavam matando Jesus Cristo e nem os judeus. Foi Deus. Deus Pai. Ora, verdadeiramente os homens tomaram ele, colocaram ele lá e crucificaram. Mas era Deus que estava crucificando ele. Veja o que nós lemos lá em João capítulo 3,16, que Deus deu o seu Filho unigênito. Jesus deu a sua vida para nos remir. As nossas transgressões estavam sobre ele. Transgressões dos que creem, não de todo mundo. Ele levou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos transgressores, como diz lá no versículo 12 desse mesmo capítulo. De quem? Quem são esses muitos? Os que creem. Os que creem. Os que sabem que precisam daquele sacrifício para ter paz com Deus, para serem justificados. No versículo 17 lá de Romanos, capítulo 5, diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, a condenação, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Veja, né, os 2 pontos aqui, o contraste. A morte por Adão, a vida por Jesus Cristo, o dom da justiça por Jesus Cristo, o reinar em vida por Jesus Cristo. No versículo 18, porque assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens para justificação de vida. Irmãos, a passagem é muito clara. Paulo faz aqui, passa para a igreja de Roma e para a nossa igreja, para que nós demos glórias a Deus pelo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Isso aqui, na verdade, é para que eles pudessem entender, né, o que veio por meio do nosso ancestral primeiro Adão. Veio sim a morte, porque ele transgrediu. E eu digo, irmãos, que se nós estivéssemos no lugar de Adão, teria acontecido a mesma coisa. É nós, homens, na nossa fraqueza, teríamos feito a mesma. Se você, mulher, estivesse lá no lugar de Eva, você também teria sido enganado pela astúcia do diabo. Nós caímos com eles. Todos nós. Nos tornamos inúteis para Deus. Mas em Cristo Jesus nós somos muito úteis. Reconciliação com Deus é só por Jesus Cristo. E se há a necessidade de uma reconciliação com Deus, é porque naturalmente nós não somos reconciliados com Ele. Somos inimigos. Estamos debaixo da sua ira. O mundo está cheio de mentiras diabólicas. As pessoas entendem que a salvação é genérica para todos os homens. A Bíblia faz uma clara distinção, irmãos, que há 2 grupos, o dos salvos e os dos perdidos. Nós lemos isso hoje aqui. Prestou atenção?
de gente que vai ser salva e de pessoas que serão condenadas. Jesus usou uma analogia de bodes e ovelhas, como tratando dos perdidos e dos salvos, que ele vai colocar os bodes, os perdidos à sua esquerda, e as ovelhas, os salvos, à sua direita. Sempre tem esses dois grupos, o grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. A Bíblia nunca fala de uma salvação universal que é para todos os homens. A Bíblia fala de uma salvação que está em Cristo para os que creem. E esse é o ponto. Não há salvação fora de Cristo. As pessoas têm o costume de dizer, eu também sou um filho de Deus. Errado. Não são todos que são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Criados pelo seu poder, criados pelo seu desejo, pelo seu propósito. Mas filhos de Deus, somente os que creem em Jesus Cristo. Feitos filhos. A Bíblia é muito clara. Feitos filhos. Se eu fui feito filho de Deus quando eu criei, irmãos, e você também, é porque antes nós não éramos. Será que é difícil de entender? A Bíblia fala de filhos da ira. Então logo tem filhos de Deus e filhos da ira de Deus. Somente os que creem em Cristo, sim, estes foram feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Adão, filhos da ira. Em Cristo, filhos de Deus. Eu volto a perguntar: você está em Adão ou você está em Jesus Cristo? Você é um filho da ira em Adão ou você já foi feito um filho de Deus em Jesus Cristo? Creia em Jesus Cristo. Dê crédito à palavra de Deus. Não é a palavra dessa igreja e muito menos desse pregador. É a palavra do Senhor que eu quero que você creia. Examine a Bíblia. A palavra da verdade. Dê crédito a ela. A palavra de Deus. Esse livro é muito mais do que um livro, do que uma biblioteca. Ela é a palavra de Deus. E essa igreja prega a palavra de Deus. Não queremos ir além dela e nem ficar aquém dela. Mas queremos pregar todo o conselho de Deus para você, para a igreja e também para você que nos visita. E a ordem de Deus é: creia em Jesus Cristo e será salvo. Que bendito aquele carcereiro. Senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Perguntou ele a Paulo e Silas. Essa é a pergunta que nós queremos ouvir de você. O que eu devo fazer para me salvar? Que Deus opere esse arrependimento em você. E a resposta de Paulo e Silas foi muito clara: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Cristo é o Salvador. Nós vimos hoje inúmeras passagens que falou isso, irmão, o tempo todo. E não vai haver outra passagem na Bíblia que vai falar diferente. Salvação somente em Cristo. Em Adão veio a perdição, veio a condenação ao inferno, veio a morte. E veio todos os males que há no mundo. Por conta do pecado. Mas em Cristo vem regeneração, vem arrependimento, vem fé, nova vida e uma esperança de um novo céu e uma nova terra. Onde reina a justiça. Vida eterna
E não só isso, mas uma vida cheia de glórias. A Bíblia diz que o que os olhos não viram é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama a Deus? Quem ama a Deus ama Jesus Cristo. Se você não ama a Cristo, você também não ama a Deus. A palavra diz isso lá no Evangelho. Muitos dizem que ama a Deus e que tem Deus no coração. Se você tem Deus no coração, então você é um crente em Jesus Cristo, você é um servo de Jesus Cristo, você obedece à palavra de Deus, você é uma nova criatura, você ama a santificação e odeia o pecado. A palavra de Deus diz que aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. É verdade. Eu dizer que eu sou um crente sem ser, é um engano. Eu estou me enganando. Jesus diz que pelo fruto a gente conhece a árvore. Que tipo de fruto você tem produzido? É fruto de um cristão ou fruto da natureza adâmica? É fruto de uma alma regenerada? Fruto do Espírito Santo? Ou é fruto da carne e do pecado? Que Deus possa nos abençoar com sua palavra. Vamos orar mais uma vez e assim estamos encerrados.